Imagine entrar em um templo completamente vazio, sem imagens, sem estátuas, sem rostos, apenas silêncio. Agora imagine o oposto. Um lugar coberto por figuras, pinturas, esculturas, símbolos por todos os lados. Como se o divino estivesse olhando para você de todos os ângulos. A pergunta é inevitável: quem está certo? Essa não é só uma questão de tradição. É uma disputa que já provocou guerras, destruição de obras de arte, perseguições e até mortes. Hoje você vai entender a lógica por trás de tudo isso. E pode ser que no final, sua visão sobre religião nunca mais seja a mesma. Porque o que está em jogo aqui não é só arte, é a forma como cada religião enxerga Deus. E isso muda absolutamente tudo. Para começar, precisamos entender uma coisa essencial. Imagens religiosas não são apenas decoração. Elas são uma ponte, uma tentativa humana de representar o invisível, o infinito, o que teoricamente não pode ser representado. Mas aí surge o problema. Se Deus é infinito, como você coloca isso dentro de uma imagem? É exatamente aqui que as religiões começam a se dividir. Vamos começar com as religiões que proíbem imagens. E talvez a mais conhecida delas seja o Islã. Dentro do Islã existe uma proibição muito forte contra a representação de Deus e até mesmo de profetas. Mas por quê? Para evitar a idolatria. A ideia é que ao criar uma imagem, você corre o risco de transformá-la em objeto de adoração. Você deixa de adorar Deus e passa a adorar algo criado por humanos. Isso é visto como um erro gravíssimo. Existe um conceito específico para isso: associar algo a Deus. Na teologia islâmica, é considerado o maior dos pecados. Mas o Islã não está sozinho nisso. O judaísmo também segue uma linha parecida. Um dos mandamentos mais conhecidos diz claramente: não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, nada de tentar representar Deus, nada de criar figuras para a adoração. Mas aqui entra um detalhe interessante. O problema não é a arte em si. O problema é quando a imagem passa a ser um meio de culto, quando algo criado ocupa o lugar do Criador. E isso, para essas religiões, é um risco constante. Agora pensa comigo. Se essas religiões proibiram imagens, isso não aconteceu do nada. Existe um contexto histórico muito forte. Na antiguidade, o mundo era cheio de religiões que adoravam estátuas. Egípcios, gregos, romanos, todos tinham deuses representados fisicamente. Você podia literalmente entrar em um templo e ver o Deus ali. Então, quando religiões como o judaísmo surgem, elas vêm com uma proposta radical. Deus não pode ser visto. Deus não pode ser representado. Deus está acima de qualquer forma. Isso não é só uma regra, é uma ruptura completa com o que existia antes. Agora segura isso, porque aqui começa a ficar mais interessante. Se por um lado existem religiões que proíbem imagens, por outro lado existem religiões que praticamente respiram imagens. E o melhor exemplo disso é o cristianismo. Mas calma. Não é tão simples assim, porque dentro do próprio cristianismo existe uma divisão gigantesca sobre esse assunto. Vamos voltar um pouco na história. Nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos eram perseguidos. Eles se reuniam escondidos em catacumbas. Mesmo ali, já existiam imagens, pequenos símbolos, representações bíblicas. Agora avança alguns séculos. O cristianismo deixa de ser perseguido e se torna a religião dominante do Império Romano. As igrejas começam a ficar maiores, mais elaboradas. Imagens aparecem cada vez mais, pinturas, esculturas, ícones, santos. Mas nem todo mundo gostou disso. Entra um dos momentos mais tensos, a crise da iconoclastia. Uma guerra interna sobre o uso de imagens. Pessoas defendiam, outras queriam destruir tudo por idolatria. Isso gerou perseguições, destruição de arte, conflitos políticos. Imagem ajuda ou atrapalha a fé. Quem defendia as imagens tinha um argumento poderoso. Se Deus se tornou humano, ele pode ser representado. Não é só arte, é uma forma de lembrar, de ensinar, de se conectar com o divino. Mas a divisão não acabou.
Séculos depois, ela explode de novo com mais força, a Reforma Protestante. As imagens estavam no centro da discussão. Reformadores criticavam o excesso, o desvio do foco essencial. Muitas igrejas protestantes removeram tudo. Nada de imagens, estátuas, ambientes mais simples, focados na palavra. Temos dois extremos: religiões que evitam imagens e religiões que as usam como parte central da experiência. Qual é o impacto disso na forma como as pessoas vivem a fé? Afeta como você ora, se conecta, imagina o divino. Em religiões sem imagens, a experiência é mais abstrata, interna, focada em um Deus invisível, infinito. Já em religiões com imagens, existe algo mais tangível, visual, próximo. Você olha, sente, vê e se conecta. Mas isso abre outra questão perigosa. Até que ponto a imagem ajuda e quando ela começa a substituir o que deveria representar? A história fica mais complexa. Não é só religião, é psicologia humana. Nosso cérebro ama imagens. Será que proibir imagens vai contra a natureza humana? Ou permitir imagens abre portas perigosas? Existem religiões no meio do caminho que não proíbem, mas também não incentivam tanto, como o budismo. Talvez a questão não seja só permitir ou proibir, mas como usar as imagens na fé. E agora vem a parte mais intrigante de todas, porque essa discussão não ficou no passado. Ela continua até hoje. E de certa forma, você também faz parte dela. Porque mesmo que você não perceba, a forma como você imagina Deus já é uma imagem. Mesmo que não exista fisicamente, mesmo que esteja só na sua mente. Então, será que é possível realmente evitar imagens? Ou será que elas são inevitáveis? De uma forma ou de outra. E mais importante, o que isso diz sobre a forma como os humanos tentam entender o que está além deles? Na próxima parte, a gente vai mergulhar ainda mais fundo. Vamos falar sobre religiões orientais, casos extremos de destruição de imagens, como isso influencia a cultura, política e até conflitos modernos. E principalmente, você vai entender por que essa discussão ainda está longe de acabar. Se esse tema já mexeu com a sua cabeça até aqui, imagina o que ainda vem pela frente. Imagine entrar em um templo completamente vazio, sem imagens, sem estátuas, sem rostos, apenas silêncio. Agora imagine o oposto, um lugar coberto por figuras, pinturas, esculturas e símbolos por todos os lados, como se o divino estivesse olhando para você de todos os ângulos. A pergunta surge quase automaticamente: por que algumas religiões abraçam imagens, enquanto outras simplesmente proíbem? E mais do que isso, quem está certo? Isso não é apenas uma questão de tradição ou costume. É uma discussão que já provocou guerras, destruição de obras de arte, perseguições e até mortes. O que está em jogo aqui não é só estética ou decoração. É algo muito mais profundo. A forma como cada religião enxerga Deus, e isso muda absolutamente tudo. Para entender isso, precisamos começar com uma ideia essencial: imagens religiosas. Não são apenas objetos visuais. Elas funcionam como uma ponte, uma tentativa humana de representar o invisível, o infinito, aquilo que teoricamente não pode ser contido em forma alguma. Mas é justamente aí que surge o problema. Se Deus é infinito, como algo infinito pode caber dentro de uma imagem limitada? Essa pergunta é o ponto de divisão entre diferentes tradições religiosas. De um lado, existem religiões que proíbem imagens. O Islã é um dos exemplos mais conhecidos. Dentro de muitas correntes islâmicas, há uma proibição rigorosa da representação de Deus e até mesmo de profetas. O motivo é direto, mas extremamente profundo: evitar a idolatria. A lógica é que no momento em que você cria uma imagem, existe o risco de que aquela imagem deixe de ser apenas uma representação e passe a se tornar um objeto de adoração. Ou seja, a pessoa pode acabar desviando sua devoção de Deus para algo criado por mãos humanas. Esse desvio é considerado gravíssimo, a ponto de ser visto como o maior dos pecados dentro da teologia islâmica.
O judaísmo segue uma linha semelhante. Um dos mandamentos mais conhecidos deixa isso claro, ao proibir a criação de imagens para a adoração. Mas aqui existe um detalhe importante. O problema não é a arte em si, e sim o uso dela como meio de culto. A preocupação central é evitar que algo criado ocupe o lugar do Criador. E isso não é uma paranoia sem fundamento. Existe um contexto histórico forte por trás dessa proibição. Na antiguidade, muitas religiões eram baseadas na adoração de estátuas. Civilizações como egípcios, gregos e romanos tinham deuses representados fisicamente. Era comum entrar em um templo e literalmente ver a figura do Deus ali, diante dos olhos. Nesse cenário, quando o judaísmo surge com a ideia de um Deus invisível, impossível de ser representado, isso representa uma ruptura radical. Não era apenas uma regra nova, era uma mudança completa na forma de entender o divino. Mas se por um lado existem religiões que rejeitam imagens, por outro existem tradições que fazem exatamente o contrário. O cristianismo é um exemplo marcante, embora não seja tão simples quanto parece. Dentro do próprio cristianismo existe uma grande divisão sobre esse tema. Nos primeiros séculos, os cristãos viviam sob perseguição e se reuniam em locais escondidos como catacumbas. Mesmo nesses ambientes, já existiam imagens, mas eram discretas. Pequenos símbolos, desenhos simples, representações de histórias bíblicas. Era algo mais sutil, quase como uma linguagem secreta entre os fiéis. Com o tempo, o cenário mudou completamente. O cristianismo deixou de ser perseguido e passou a ser a religião dominante do Império Romano. A partir daí, as igrejas se tornaram maiores, mais elaboradas e visualmente ricas. As imagens começaram a se multiplicar. Pinturas de Jesus, esculturas, ícones, representações de santos. Esse crescimento foi intenso, mas também gerou conflitos. Um dos episódios mais marcantes foi a crise da iconoclastia, uma disputa interna dentro do cristianismo sobre o uso de imagens. De um lado estavam aqueles que defendiam seu uso. Do outro, aqueles que acreditavam que elas deveriam ser destruídas, por considerá-las uma forma de idolatria. Esse conflito não foi apenas teórico. Envolveu perseguições, destruição de obras de arte e disputas políticas. Tudo girava em torno de uma pergunta central: as imagens ajudam ou atrapalham a fé? Os defensores das imagens apresentavam um argumento poderoso. Eles afirmavam que, se Deus se tornou humano, então ele poderia ser representado. Essa ideia muda completamente a lógica da discussão. Dentro do cristianismo, existe a crença de que Deus se manifestou em forma humana, o que abre espaço para sua representação visual. Nesse contexto, as imagens não seriam ídolos, mas ferramentas, formas de ensinar, lembrar e fortalecer a conexão espiritual. Mesmo assim, a controvérsia não desapareceu. Séculos depois, ela ressurgiu com ainda mais intensidade durante a Reforma Protestante. Reformadores começaram a criticar fortemente o uso de imagens, argumentando que as igrejas estavam se desviando do essencial. Para eles, o excesso de imagens, santos e objetos de devoção estava afastando as pessoas da essência da fé. Como resposta, muitas igrejas protestantes adotaram uma postura mais simples, removendo imagens e focando na palavra. Isso nos leva a um contraste claro. De um lado, tradições que evitam qualquer tipo de imagem. Do outro, tradições que incorporam imagens como parte central da experiência religiosa. Isso não é apenas uma diferença estética, impacta diretamente a forma como as pessoas vivenciam sua fé. Em contextos sem imagens, a experiência tende a ser mais abstrata e interna, focada em um Deus invisível e incompreensível. Já em contextos com imagens, a experiência se torna mais concreta e visual, criando uma sensação de proximidade maior. Você vê, você sente, você se conecta de forma diferente.
Mas isso levanta uma questão delicada. Até que ponto a imagem ajuda e em que momento ela começa a substituir aquilo que deveria apenas representar? Esse dilema vai além da religião e entra no campo da psicologia humana. Nosso cérebro responde fortemente a estímulos visuais. Nós pensamos em imagens, lembramos por imagens e criamos conexões emocionais através delas. Isso levanta uma dúvida inevitável. Proibir imagens vai contra a natureza humana ou permitir imagens cria riscos inevitáveis? Além disso, existem tradições que ocupam uma posição intermediária, como algumas vertentes do budismo. Dependendo da escola, você pode encontrar desde templos repletos de estátuas até espaços extremamente minimalistas. Isso sugere que talvez a questão não seja apenas permitir ou proibir, mas entender como as imagens são utilizadas. Então chegamos a uma reflexão ainda mais profunda. Essa discussão não ficou no passado, ela continua viva até hoje e, de certa forma, você também faz parte dela. Porque mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso, a forma como você imagina Deus já é, em si, uma espécie de imagem. Mesmo que ela não exista fisicamente, ela existe na sua mente. Isso levanta uma última pergunta. Será que é realmente possível evitar imagens ou elas são inevitáveis de alguma forma? E mais importante ainda, o que isso revela sobre a maneira como os seres humanos tentam compreender aquilo que está além de sua própria compreensão? Essas perguntas não têm respostas simples. Mas uma coisa é certa, a forma como cada religião lida com as imagens revela muito mais do que parece à primeira vista. Revela como cada uma delas entende o divino, o invisível e os limites da própria mente humana. E isso é só o começo.